Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Ruben Amorim e a Sporting SAD foram acusados de fraude pela Comissão de Inquérito da Liga de Clubes. Em caso de castigo, o único treinador sem derrotas esta temporada na Liga Portuguesa pode ser punido com com uma suspensão de atividade entre 1 a 6 anos. Nesta edição vamos analisar este processo e perceber o que está em causa. Na segunda parte vamos falar de investimento estrangeiro no futebol português com a chegada do empresário norte-americano Robert Piatek à SEDUC do Casa Pia, que atualmente milita na segunda Liga Nacional. Para já, dar as boas-vindas aos nossos comentadores para este programa, Leonardo Ralha, João Marcelino e Diogo Luís. Muito obrigado aos três por estarem connosco no Jogo Económico e obrigado também a Fernando Veiga Gomes, especialista em Direito Desportivo e sócio na Abreu Advogados, que vai estar connosco nesta primeira parte para comentar precisamente o tema Ruben Amorim. Fernando, começo precisamente por si e por lhe perguntar, juridicamente está tudo correto? Ou seja, aquilo de que está acusado Ruben Amorim e a Sporting SAD está perfeitamente previsto nos regulamentos, mas devemos ter atenção a mais alguns pormenores desta acusação, correto? Boa tarde, antes de mais, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui a debater convosco. Assim, eu não sei exatamente, a acusação não é pública, não é? Não sei exatamente os termos da mesma. O que nós sabemos, enfim, é o que saiu para a opinião pública, temos conhecimento também do comunicado que foi feito pela Sporting SAD, e, ao que parece, terá, ou seja, na acusação, no âmbito do processo disciplinar, houve uma acusação por fraude. Por fraude, não sabemos agora exatamente o que é que levou, que factos é que levaram a essa acusação por fraude. Portanto, aí é algo que nós desconhecemos, não sabemos o que é que estará em causa, sendo que... Vai depender daquilo que a Associação Nacional de Treinadores conseguir como prova conseguir provar. Exatamente. É uma questão de prova. Agora, o Sporting terá, portanto, estamos ainda na fase do processo disciplinar, no Conselho de Disciplina da Federação, secção profissional, e o Sporting terá todos os meios de defesa próprios para se defender, enfim, testemunhas, documentos, etc., nessa fase. Agora, a acusação de fraude é que a mim, como jurista e pessoa especialista nesta questão do direito do desporto, a questão da fraude é que, ou seja, me parece já um pouco, como é que eu vou dizer, excessiva talvez, uma vez que, vamos ver, a fraude em termos disciplinares, está no domínio das sanções consideradas muito graves. E, portanto, normalmente aplicável por outro tipo de casos, até de corrupção ou coisas semelhantes. E neste caso, a fraude, e esta fraude, que ainda para mais que temos uma sanção de um mínimo de 1 e um máximo de 6 anos, portanto uma sanção pesadíssima, mesmo tendo em conta aquilo que é a realidade das sanções no âmbito do regulamento disciplinar da Liga, e estamos a falar de um artigo, que é o artigo 133 do regulamento disciplinar, que se aplica, no fundo, questões que tenham a ver com falsificação de documentos, por exemplo, com fraude na celebração de contratos, questões do género. Portanto, um caso destes, e aí nós não conhecemos os factos, mas sabemos o que é que está na origem, não é? Porque isso é público, terá a ver com, no fundo, a inscrição de acordo com o regulamento. O artigo 82 do regulamento de competições diz que as equipas técnicas têm que ter um treinador principal com o nível 4 e um treinador adjunto com o nível 2. É isso que diz a regulamentação. A própria regulamentação abre a porta, inclusive permite que o treinador principal possa estar a frequentar o nível 4. Portanto, até abre um bocadinho dá ali uma abertura para que a situação possa ser corrigida. Mas o que o regulamento nos diz é que a equipa técnica tem que ser composta daquela forma. E, portanto, associar isto, uma eventual infração a este regulamento,
com uma questão de fraude, lá está, depende daquilo que ficou provado no processo disciplinar, mas a mim parece-me uma coisa claramente excessiva. Descabida, provavelmente. Passa então... Um bocadinho, aliás, isto não é normal nas questões disciplinares, muitas vezes acontece, quase que se, ou seja, procura sancionar um comportamento achando que ele deve ser punido. Enfim, e depois, às vezes, as normas disciplinares não estão pensadas. Claramente dá-me a ideia que este artigo 133 não está pensado para este tipo de situações. Quer dizer, ainda que se entenda que possa ser aplicado, porque a letra, o tipo é um bocadinho aberto, etc. Mas, quer dizer, há aqui parece-me um excesso, mas lá está. Agora o Sporting terá todas as possibilidades de defesa, não só a nível disciplinar, depois poderá recorrer para o próprio plenário do Conselho de Disciplina e daí ou para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Arbitral do Desporto, portanto, terá todos os meios de defesa. É só uma nota a mais, depois certamente iremos discutir, mas houve um caso já bastante semelhante a este, envolvendo o próprio Ruben Amorim, que já foi julgado no próprio Tribunal Arbitral do Desporto. Portanto, já houve uma decisão disciplinar, também com indícios na altura de fraude, muito semelhante a este, apesar do regulamento disciplinar, na altura, ainda era quando o Casa Pia era o da Federação, mas apesar das penas do regulamento disciplinar da Federação serem mais pesadas, mas a infração seria semelhante, portanto, na altura o Ruben Amorim era o adjunto do treinador principal do Casa Pia, e o Casa Pia foi inclusive punido com perda de perda de pontos, exatamente. Perda de pontos, derrota, etc., penas de multa, etc., e com uma suspensão ao Ruben Amorim. E na altura, portanto, houve esta decisão disciplinar, do Conselho de Disciplina, houve recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto e o Tribunal Arbitral do Desporto decidiu a favor, neste caso do Ruben Amorim, do treinador principal do Casa Pia na altura, não me recordo agora o nome, e do próprio Casa Pia, que também não foi punido. Portanto, agora vamos ver. Este caso certamente acabará no Tribunal Arbitral do Desporto também. João, começo precisamente por ti para analisarmos este tema. O que é que para ti foi mais bizarro neste caso? Olha, muita coisa, já é bom. Deixa-me dizer que do ponto de vista jurídico eu não pronuncio porque sou ignorante nessa matéria, portanto não tenho pretensões. Aquilo que me surpreende, surpreenderá, se isso se verificar, é que a Associação Nacional de Treinadores de Futebol só descobriu que o Ruben Amorim era o único treinador nestas circunstâncias, porque ao longo dos últimos anos em Portugal, desde o Conceição ao Petit, do Pepa ao Silas, do Sérgio Vieira ao Paulo Fonseca, ao Marco Silva, todos eles em várias fases das suas carreiras tiveram situações semelhantes. E portanto, eu que acesso a um adepto de que os treinadores principais deviam ter todos o nível 4 ou não deviam poder treinar, achei normal que a Associação Nacional de Treinadores tivesse tido essa posição há muitos anos e que fizesse recorrentemente essa queixa, e portanto isso, se isso foi assim, podemos se foi ou não, eu concordarei. Portanto é uma associação, é uma espécie de um sindicato que defende os interesses da visão que tem para a classe. Portanto, isso eu compreenderia. Se iniciaram este processo com o Ruben Amorim, eu acho isso um pouco bizarro e também estou convencido que no final, com toda a minha ignorância, que o Ruben Amorim com certeza que se saberá defender e provavelmente vai voltar a ganhar esta matéria. Agora, o que eu acho que esta questão põe em causa com pano de fundo, e assim é que me interessa, é a questão da velocidade com que os treinadores podem ter acesso à profissão. E isso sim está um bocadinho estrangulado, ou seja, não é fácil. É um processo moroso, não é, João? Repara, mesmo para um homem como o Ruben Amorim, que foi internacional em várias categorias do futebol português, ao mais alto nível, e é preciso não sei quantos anos para lá chegar, acho que isso coloca realmente a necessidade de olhar para os cursos que são muito escassos, que não permitem que digamos, a habilitação seja garantida num espaço razoável, não? Faz sentido que isso seja tudo revisto. Mas é como digo, em relação à posição da Associação Nacional de Treinadores, eu acho que
tal como alguém precisa, mesmo que saiba conduzir, precisa ter uma carta para conduzir um automóvel, eu acho que faz sentido que no futuro quem não tenha a habilitação simplesmente não possa ser treinador principal, com habilidades ou sem habilidades, e elas são patrocinadas pelos próprios clubes no interior da Liga. Repare-se que um treinador nas circunstâncias em que estava o Ruben Amorim, por exemplo, nunca poderia treinar, ou que estava não, que esteve, que ele hoje em dia já não está nessas circunstâncias, já tem um nível 4, não poderia treinar, por exemplo, em Inglaterra, um dos principais países do mundo, precisamente por causa disso. Portanto, faz sentido que nós alinhemos pelo rigor. Agora, este processo tenho muita dificuldade em compreendê-lo e aceitá-lo. Eu já só mais chego em relação a isso. Pelo que sei, há vários processos destes a correr ao mesmo tempo no Conselho de Disciplina. Não é só o caso do Ruben Amorim, e o João citou aí alguns, e eu tenho aqui uma lista enorme de nomes com casos e processos semelhantes. Mas isso encaixa perfeitamente naquilo que disse e que eu estou completamente de acordo. Eu acho que há aqui um desfazamento entre a regulamentação desportiva, aquele artigo 82 que eu referi, e a abertura para que a equipa técnica seja constituída de uma determinada maneira, e aquilo que é a lei dos treinadores, e portanto que diz que o treinador tem que ter aquele nível para ser treinador de competições profissionais. Pronto. Portanto, há uma discrepância entre uma coisa e outra, e estas coisas deviam ser corrigidas para que isto não aconteça. E por outro lado, também estou completamente de acordo relativamente a haver mais cursos, mais céleres, mais frequentes, porque, enfim, quer dizer, 2 anos no espaço de uma carreira do treinador é uma eternidade, quer dizer, isso não faz qualquer sentido, ainda por mais um treinador com o prestígio do Ruben Amorim, que teve um passado da sua carreira. Hoje até os advogados podem ser juízes sem passar pelo SEG, sem passar pelo SEG, os advogados é possível, desde que seja uma carreira efetivamente considerada e alinhada dentro de determinados aspectos. Portanto, deve-se arranjar aqui uma forma, acima de tudo, de se evitar este tipo de processos, porque, a meu ver, não fazem sentido, mas pronto, mas enfim, a opção que foi feita foi esta, e agora vamos ver o que é que isto, no final, o que é que resulta daqui. Leonardo, como é que viste este caso? Bem, eu para vos dizer a verdade, obviamente que há um certo grau muito português, muito lusitano de desenrascanço na solução que tem sido dada dos treinadores que ainda não têm o nível 4 serem apresentados como adjuntos, como elementos da equipa técnica. Faz-me às vezes lembrar outra coisa que acontecia há alguns anos. Há alguns anos havia casais homossexuais que adotavam crianças, como indo um dos membros desse casal adotar a criança enquanto pessoa individual e a partir daí, para todos os efeitos, o casal podia ter direito à adoção. Enfim, são subterfúgios que acontecem, sobretudo quando a realidade não se adequa ao quadro legal que está em vigor. E o que é que nós temos neste quadro legal, sobretudo? No que toca aos treinadores, temos um afunilamento extremo do acesso à profissão. Se existisse um afunilamento tão grande do acesso à profissão que existe para um treinador de futebol de certo nível, para jornalistas ou para advogados, eu imagino o que é que nós não faríamos também para tentar contornar essa situação. Acho que, sendo certo que deve haver todas as profissões que querem ser respeitadas, devem ser regulamentadas, devem ser vigiadas, deve haver condições para que se aceda. É preciso também que haja vontade de fazer com que novas pessoas se juntem à classe trabalhadora, neste caso dos treinadores. Por razões que eu confesso a minha ignorância, não sei, no que toca aos treinadores de futebol não está a acontecer. Diogo, compreende-se o silêncio da Associação Nacional de Treinadores relativamente a este caso? Ora, tenho duas visões distintas. A primeira visão é que não se pode comparar um curso de treinador, ter o curso 4º nível para poder treinar, com um médico ter o curso. Porque estamos a falar de pessoas que influenciam vidas humanas no futebol. O máximo que vai influenciar é a vida dos adeptos em termos sentimentais e é aquele clube. E, portanto, se um presidente pega numa pessoa que não percebe nada e coloca à frente da equipa, a responsabilidade é do presidente.
Ele é que pode perder ou pode ganhar com isso. Mas eu até compreendo que tenha que existir aqui um mínimo de qualidade e que a Liga exija o quarto nível como garantia de mínimo de qualidade. Apesar da minha opinião, ter o quarto nível ou não vai significar que o treinador se sabe muito mais do que os outros. Como está provado com o Ruben Amorim, que está a fazer um trabalho fantástico, ou como eu podia dar aqui N exemplos de outros treinadores. O que me parece é que, se olhamos para este critério como mínimo de qualidade, a Liga tem que se preocupar também com outros, como os relevados, como as assistências. Há tantos critérios que têm que se identificar e ninguém olha. E depois olho para a ANTF, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, com alguma preocupação, porque, repara, o tempo que eles perderam para criar este processo, em vez de pegarem nesse tempo e de pensarem em factos positivos, porque nós falamos muitas vezes dos árbitros, os árbitros têm 18 regras, e há muitos árbitros que dizem, e depois há a 19ª, que é o bom senso. Neste caso também tem que haver aqui o bom senso. O Ruben Amorim, como todos os outros, está a fazer um grande trabalho. Faz algum sentido agora criar este problema no meio desta confusão que é o futebol português? Há alguma necessidade disto? E depois é aquilo que todos têm dito. Ok, existe esse critério que tem que ter o quarto nível. Então há alguns cursos. O Luís Freire não conseguiu entrar no curso, não tinha os pressupostos e subiu em todas as divisões em Portugal. Distrital, terceira, segunda liga, e não teve os critérios, os pressupostos para entrar num curso. Como é que isto justifica? Mas quem é que está à frente do Luís Freire? Como é que o Luís Freire agora pode treinar o Nacional da Primeira Liga? Vou-lhe colocar um processo. Então, mas ele não conseguiu entrar no curso, um curso que demorava aí 2 em 2 anos. Portanto, acho que tem que haver aqui algum bom senso e, sobretudo, o que nós queremos é um futebol positivo. E, portanto, se é um futebol positivo, nós queremos os melhores a treinar e queremos aqueles que têm competências e temos que lhes abrir os cursos de forma a que, dentro de um mercado livre, os presidentes possam optar por aqueles que eles entendam que são os melhores. Podem ser ou não, pode ter a melhor nota de curso ou não. A verdade é que o mercado é livre e os responsáveis são sempre os presidentes que tomam as decisões. E, portanto, agora, volto a referir, o presidente toma uma decisão, não vai influenciar a vida de nenhum de nós. Ok? Vai influenciar o curso dos recursos do seu clube. E, portanto, ele é responsabilidade por isso, mas não se podemos comparar com ter um diploma de médico ou ter uma carta de condução, não tem nada a ver, porque não estamos a influenciar ninguém em termos daquilo que é a vida ou a morte, por exemplo. Não pode ser comparado. Deixa-me só dizer uma coisa que enfim, não quero entrar em polémica. Para mim é exatamente a mesma coisa, ou seja, a habilitação é absolutamente fundamental e basta ver isto, que é um exemplo que é muito concreto e aplicado a esta situação. O Ruben Amorim, quando ia jogar as competições europeias, na ficha de jogo estava sempre como treinador adjunto e o principal. Ele nem sequer podia ir às conferências de imprensa. E, portanto, o futebol português tem que perceber que isso não é apenas uma questão de pormenor. Portanto, por isso é que eu sou adepto de que os treinadores tenham o quarto nível. O que eu sou absolutamente contra é que isso possa parecer uma caça ao homem. Isso sim, acho que não faz nenhum sentido. Se a Associação Nacional de Treinadores demonstrar que nos últimos anos tem feito queixas semelhantes para todos os profissionais que estão nestas circunstâncias, para mim a posição da ANTF estará compreendida. Terei mais dificuldade depois em compreender os juízes e digamos o processo que foi aberto, mas isso já é uma outra dimensão do problema. Muito bem, e já não temos tempo nesta primeira parte do Jogo Económico, resta-me agradecer a Fernando Veiga Gomes por lançarmos aqui os dados sobre este caso. Provavelmente teremos de voltar a este tema num dos próximos programas. Muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Já a seguir vamos falar de investimento estrangeiro no futebol português. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico para falar em investimento estrangeiro no futebol português e nesta segunda parte temos connosco Tiago Lopes, CEO do Casa Pia. Tiago, agradeço muito a presença neste Jogo Económico. Vamos falar do Casa Pia, vamos falar de investimento. O Casa Pia que neste momento tem 30 pontos na segunda liga esta temporada, ocupa o 9º lugar na tabela e que oficializou agora no final do ano passado a entrada do investidor, do empresário norte-americano Robert Platek.
Tiago, o que eu lhe pergunto desde já é que planos é que existem para o Casa Pia com esta nova fase do investimento estrangeiro? Muito bem, desde já boa tarde a todos, é um privilégio estar neste painel aqui convosco. Seria numa outra circunstância, fora da pandemia, estaríamos todos juntos. Neste momento tem que ser desta forma. Respondendo à sua pergunta, para nós, e como bem disse, nós iniciámos este projeto há muito pouco tempo, temos 5 meses de operação, sensivelmente, e portanto o nosso objetivo a curto prazo passa por alicerçar este clube com uma enorme história, com uma enorme reputação, alicerçar com todos os comportamentos, mecanismos, procedimentos de um clube profissional, garantindo o mais rápido possível uma manutenção, para que, garantindo essa manutenção, possamos almejar outros objetivos esta época e, sobretudo, estimular outros objetivos para uma próxima época. São conhecidos alguns investimentos noutros emblemas, nomeadamente no Spezia, num clube dinamarquês com um nome um pouco impronunciável, não vou arriscar esse Sandjursk. Muito bem, agradeço a ajuda, Tiago. O que lhe pergunto é, de facto, o que é que se espera deste investidor? Que planos é que o Casa Pia tem? Já falou da manutenção na segunda liga como um objetivo imediato, mas depois provavelmente o Casa Pia vai ter outro tipo de objetivos, se calhar mais consentâneos com as expectativas do investidor. Desde já, recapitular aquilo que é o Casa Pia, não é? O Casa Pia é um clube com uma história centenária, um clube com uma situação financeira também ela já por si só ímpar, completamente estabilizada, um clube em Lisboa, como todos sabemos, um clube com uma grande reputação social, numa região muito influente no que diz respeito à identificação e ao desenvolvimento de talento, e portanto, acima de tudo, aquilo que nos motivou também a investir no Casa Pia é porque estamos a falar numa estrutura, numa instituição sem vícios, sem um status quo que muitas vezes acontece naturalmente nos negócios, mas que neste caso connosco não nos cria obstáculos a planos empreendedores. Também lembrar a situação que nos levou a preparar esta época, no fundo com circunstâncias não tão positivas, não é? Nós iniciámos este projeto numa circunstância em que esta equipa estava no limbo de uma despromoção, estávamos dependentes de uma briga jurídica que se instalou e que motivou uma preparação tardia de uma época desportiva. Lembro que tínhamos 6 jogadores contratados, dos 6, 3 rescindiram e, portanto, têm 10 dias antes de iniciar uma época, junto com o Filipe Martins, que foi a nossa primeira aquisição, o nosso treinador, e, portanto, contratámos 25 jogadores em 10 dias, então uma circunstância também ela ímpar. E como eu disse no início, o nosso objetivo passa, acima de tudo, estruturar esta casa, estruturar este projeto, alicerçá-lo. Os nossos investimentos tipicamente são investimentos geracionais, portanto nós não temos uma visão de curto prazo, muito pelo contrário, temos uma visão de longo prazo e, portanto, a nossa visão passa por começarmos a alimentar, assim que garantida uma manutenção, começarmos a alimentar outros passos, outros objetivos empreendedores e que pretendemos, obviamente, elevar este clube a um patamar de excelência no futebol profissional. Passos que se desejam naturalmente sustentáveis. Diogo, e começo por ti esta ronda pelos nossos comentadores. O que te pergunto é se o Casa Pia pode ser, de facto, daqui a uns tempos, já considerado um bom exemplo daquilo que pode ser um investimento estrangeiro saudável no futebol português. Olha, só o futuro dirá. Nós esperamos que sim. E essa é uma das questões que tinha aqui colocada, porque acima de tudo é perceber qual é que é o objetivo. Se o objetivo é crescer e fazer um bocadinho como aconteceu, por exemplo, no Estoril, cresceu e depois de repente venderam a posição e o clube voltou a cair naquilo que estava anteriormente, ou numa situação mais complicada, e o objetivo é perceber se o Casa Pia quer crescer em termos de futebol profissional, quer também aproveitar a formação, o talento, como disse o Tiago e bem, a reputação social, ou seja, se quer envolver socialmente, porque o que nós queremos aqui são investidores que investam
mas que tenham a noção de que o investimento é para ter continuidade, ou seja, é para valorizar não só o futebol português, mas também em termos sociais, o valor que o desporto tem na nossa sociedade e a questão social, que é muito, muito importante. E, portanto, é interessante perceber qual é que é o horizonte temporal. O Tiago disse que era geracional. Também perceber qual é que é o papel do Casa Pia nestes 3 clubes que foram comprados. Se tem aqui um papel preponderante, se não, se estes 3 clubes também querem aproveitar muito do talento que se faz em Portugal, se querem aproveitar também a qualidade do trabalho que é desenvolvido pelos treinadores portugueses também para projetar para outros clubes e outros países, de forma a que esses também continuem a crescer da forma como os nossos treinadores têm vindo a olhar para os jovens e os conseguem potenciar. Enfim, há aqui um conjunto de questões que se devem colocar e, acima de tudo, é perceber, a minha opinião, o mais fundamental é se o clube se vai envolver socialmente e se o objetivo de um investidor, que normalmente é maximizar o lucro, é maximizar esse lucro e sair, ou é ir continuando a maximizar o lucro. Esse é que, para mim, é o ponto preponderante e deveria fazer parte, em minha opinião, de um caderno de encargos a todos os investidores internacionais que queiram comprar um clube em Portugal, de forma a que não só valorizem o clube, mas ao mesmo tempo valorizem o meio envolvente e, indiretamente, o futebol português. São de facto boas questões e, Diogo, de facto passava já para o Tiago para podermos já começar aqui a conversar entre todos. Sim, Diogo, uma observação importante e vamos ver se eu consigo esclarecer num curto espaço de tempo algumas das tuas perguntas. Está claro que fazemos parte de um grupo com músculo, não é, e ambiciosos, e portanto confirmar que existem 2 outros clubes irmãos, no fundo, com quem trabalhamos e que fazem parte do mesmo management, que é o Spezia e o Sandhurst, e talvez possamos até crescer este grupo até 4 ou 5 clubes até ao final deste ano. O que importa dizer é que somos um grupo também ele humilde, reservado, sem qualquer espírito protagonista, um grupo familiar, como eu disse, geracional, e que tem uma visão, acima de tudo, a longo prazo. Concordo que em qualquer projeto, seja na compra de um clube, seja em qualquer outro investimento, obriga a um plano de negócios, obriga a um plano maturado, amadurecido, e portanto não obviamente que o nosso investimento está estruturado dentro desse plano de negócios que é específico ao Casa Pia, mas também que é específico a todo um grupo, a todo um universo de clubes que giram à nossa volta. Neste momento temos um clube na primeira divisão da dinamarquesa e um clube na primeira divisão em Itália. Naturalmente que o nosso objetivo, e esse é um objetivo muito claro para nós, embora não tenhamos essa pressa, se calhar a pressa que outros grupos têm, nós não temos essa pressa, mas temos a ambição de levar o Casa Pia ao maior patamar do futebol profissional português. Portanto, a primeira divisão está no nosso horizonte, mas o resultado é feito com trabalho, é feito com um processo, é feito com uma maturidade, e é isso que nos propomos fazer. Existem 3 grandes áreas de atuação no nosso negócio. Uma delas, obviamente, é a performance da equipa principal, é a área do talento, e é, como bem disseste, a área do corporate e a área social, acima de tudo. Nós queremos implementar processos de qualidade e de estabilidade, ok? Implementação de best practice em vários setores que dizem respeito ao negócio do futebol. Queremos também ser, isto é o que nos motiva a nós, a mim pessoalmente, ao Rob, aos nossos sócios, é que isto também seja para nós próprios um rejuvenescimento, um empreendedorismo, que nós também possamos trazer em conjunto com outros clubes, em conjunto com os nossos parceiros, uma lufada de ar fresco ao futebol profissional. Isto para nós também tem que ser aqui uma expressão anglo-saxónica, tem que ser o nosso playground, não é? Tem que ser a nossa paixão. Aquilo que nos motiva é alimentarmos uma indústria que tanto servirá como para o Casa Pia, como servirá para todos os outros clubes com quem nós consideramos competidores, mas são nossos parceiros. Portanto, como é que nós podemos trabalhar com eles para que este futebol profissional seja um futebol cada vez mais profissionalizado, não é? Cada vez mais ambicioso, cada vez mais preparado para continuar a atingir grupos como o nosso, capazes de trabalhar em conjunto com o movimento associativo,
neste caso o Casa Pia, por exemplo, tem um movimento associativo ímpar também em Portugal, um dos principais fundadores do futebol em Portugal, do movimento associativo desportivo em Portugal, traz para nós uma grande responsabilidade também, e nós decidimos o Casa Pia também por isso, pelas suas pessoas, pelas gentes que representam hoje o Casa Pia. Mas voltando ao teu desafio, em relação à parte social, nós temos dentro do nosso plano de negócios uma motivação pessoal do próprio grupo, estrutural, de que o nosso processo também tem que ser um processo social. Um exemplo para a sociedade, um exemplo para o futebol, um exemplo para o futebol profissional, participando com os nossos parceiros em campanhas também elas sociais, realmente objetivas, duradouras, que sejam empreendedoras, que sejam estruturantes em prol de algumas desigualdades que existem no futebol português, sociais até, e portanto como é que nós podemos ser um motor também neste empreendedorismo no setor. Não vou alongar, mas façam as vossas perguntas e eu tentarei ser o mais objetivo. Quero alargar também para o Leonardo e para o João. Leonardo, o Tiago falou aqui do movimento associativo que tem de ser conjugado com aquilo que se deseja numa gestão profissional. Vamos ver, não é? Como é que será esta conjugação de duas realidades tão distantes por vezes? Sim, não é uma conjugação certamente muito, muito fácil. Sobre o projeto do Casa Pia, eu acho que é interessante observar como um plantel que foi construído, como foi dito, com tantas condicionantes, está a conseguir fazer uma prestação muito, muito positiva nesta liga. A segunda liga nem sempre tem a atenção que merece, mas é uma competição extremamente disputada, muito, muito competitiva, em que emergem alguns jovens talentos no meio de veteranos com bastante qualidade, que não ficariam mal em alguns plantéis da Primeira Liga, e em que o que está no fim do arco-íris é a promoção, que é uma luta que eu imagino que neste momento não está no horizonte, mas que num plano de negócios bem mais estruturado, num plano desportivo com outra tranquilidade, com outra sustentabilidade, certamente será um caminho a seguir, será uma perspectiva. Uma dúvida que tenho e que ia colocar era até que ponto esses clubes irmãos, chamemos-lhe assim, do Casa Pia, não poderão também com um intercâmbio de valores ajudar a que esses objetivos sejam conseguidos? Sem dúvida alguma. Posso responder, José? Posso? Sim, claro que sim. Nós hoje temos a capacidade de, embora, como eu disse, estamos ainda num processo de alicerçar. Imagino, o Spezia foi adquirido há 3 semanas atrás e, portanto, o Casa Pia tem 5 meses de operação. Portanto, estamos ainda muito no início de estruturar todos estes ativos, mas os ativos participam entre si, ok? E isso significa que numa área tão importante como, por exemplo, a área de captação de talento e de movimentação de talento, obviamente que existem sinergias muito positivas que possam ser retraídas destas diferentes operações em diferentes campeonatos com diferentes objetivos. Não há dúvida nenhuma que Portugal continuará a ser um motor na captação e no desenvolvimento de atletas, na própria valorização desses atletas e como tal, um objetivo muito claro passa hoje pela atração que o Casa Pia tem que ter para conseguir trazer para o Casa Pia um conjunto de ativos, leia-se, jogadores com enorme potencial, que nós possamos depois colocar no seu nível adequado, seja numa primeira divisão, por exemplo. Tiago, deixa-me só passar para o João, porque estamos já muito perto do final desta primeira parte e queria também ouvir o João. Provavelmente até tem alguma questão para colocar. João, não te faço pergunta nenhuma.
Não, por acaso não tenho umas coisas para dizer, e aquilo que eu quero dizer é que a minha posição de partida é sempre de desconfiança no investimento no futebol, porque os exemplos que temos tido não têm sido muito positivos. Ainda agora há pouco tempo vimos o Lille também a falar no investimento no Boa Vista, e o Boa Vista está na situação em que está com algumas dificuldades em manter-se na Primeira Liga. Tivemos o caso do Aves, tivemos o caso do Atlético Clube Portugal, temos outros investimentos que suscitam muitas dúvidas, até a sua proveniência. Sabemos que este é um mundo muito complicado, e portanto a única coisa que eu desejo ao Casa Pia é que este investidor tenha vindo não para fazer o bem e para espalhar a riqueza, mas para ganhar dinheiro, que é isso que eu acredito, que é isso que depois dá a transparência. Quando os projetos não querem ser devidamente remunerados, eu fico sempre absolutamente desconfiado, e portanto, não tendo aqui nenhuma posição, não tendo nenhuma razão para estar de pé atrás em relação a este investimento, o que espero é que o futuro nos venha a confirmar que é um grupo que quer investir para depois ser devidamente remunerado, para ganhar com os jogadores, para ganhar com a formação, porque isso é que é o normal no futebol. Tudo o resto são declarações de intenções que esbarram muitas vezes naqueles exemplos que nós temos. E temos o futebol português, que tem que, obviamente, aumentar o controle sobre a transparência do investimento, que é necessário, atenção, o investimento é necessário, mas tem que ser aumentar esse controle. Não tem tido... Compliance. Não tem tido, sim, exatamente, no interior, no seio da Liga, e não só, da Liga das competições profissionais, mas não tem tido bons exemplos, e portanto nós temos aqui alguma razão para estar desconfiado, e eu espero que o Tiago não me leve a mal por ter dito isto. Que haja, no fundo, um racional. Tiago, fica para já uma primeira abordagem àquilo que é o caso do Casa Pia, e teremos todo o gosto em continuar a acompanhar o desenvolvimento daquilo que vai ser este investimento estrangeiro no futebol português. Gostaria então de lhe agradecer a presença neste Jogo Económico, esperando naturalmente que possamos fazer novos programas no futuro. Muito obrigado, Tiago, e já a seguir partimos então... Muito obrigado. Partimos então para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. João Marcelino, começo precisamente por ti. 73,5 milhões de euros é o teu número desta semana. É a verba que até agora o Futebol Clube Porto arrecadou com esta presença magnífica na Liga dos Campeões, que mais uma vez demonstra a importância que o Sérgio Conceição tem tido para o Futebol Clube Porto. Ele tem sido treinador numa das épocas mais conturbadas sempre do clube, por causa da falta de capacidade de investimento, e eu lembro-me que ele logo na primeira temporada conseguiu também chegar aos quartos de final. O Porto foi a equipa que melhor esteve na fase de grupos, também arrecadou qualquer coisa como 80 milhões de euros. Se nós juntarmos a isso, digamos, ao crescimento que ele tem permitido aos jogadores que depois são transferidos, percebemos que o Sérgio Conceição, nestes 3 anos, já rendeu ao Porto mais de 300 milhões de euros, ou seja, já contribuiu para esses números, o que é fantástico, para além do rendimento desportivo e daquilo que ele fez crescer o clube. Tem ajudado a obter resultados, que isso é fundamental para a gestão de um clube de futebol profissional. O teu protagonista, o Futebol Clube do Porto? Sim, mas isso já tem a ver com a vertente desportiva. Acho que eu já escrevi isto. Eu vi muitas equipas boas do Futebol Clube do Porto nestes últimos 40 anos. Estive com o Porto em Viena, em Tóquio, assisti a todas as finais do Futebol Clube do Porto, ou ao vivo ou pela televisão, vi grandes equipas, mas acho que esta vitória do Porto em Turim, que de alguma forma é uma espécie de vingança, entre aspas, da final de Basileia, perdida em 1983, por aí, com a Juventus com Platini, o Porto com Jaime Pacheco, com Fernando Gomes, com outros jogadores. Esta equipa do Porto não tem o nível técnico de muitas equipas que eu vi no passado, mas do ponto de vista da organização, do trabalho, da vontade, é uma equipa absolutamente extraordinária e teve uma noite fantástica. Não é fácil fazer aquilo que o Porto fez durante uma hora com 10 jogadores, conseguindo chegar ao triunfo que, na minha opinião, mereceu, porque o Futebol do Porto foi melhor que a Juventus no jogo da primeira mão, foi melhor na primeira parte em Turim, ou seja, enquanto jogou 11 contra 11, esteve melhor que a Juventus, que é uma equipa com um orçamento 3-4 vezes superior. Depois pagou o erro do Taremi e mesmo assim conseguiu chegar ao final
e qualificar-se para os quartos de final. É um grande momento da história do clube, mas eu acho sinceramente que também é um grande momento na história do futebol português da atualidade, porque muitas vezes se questiona a capacidade dos clubes portugueses de competirem ao mais alto nível internacionalmente. Eu há muitos anos que, percebendo o nosso ponto de partida, nós somos um campeonato muito abaixo dos grandes campeonatos, aqueles que geram investimentos de milhões e de bilhões, e portanto eu acho que nós partimos de uma base muito boa e que temos conseguido manter a capacidade de competir. Durante o século XXI já tivemos 4 equipas portuguesas em finais europeias, o Braga, o Sporting, o Benfica e o Porto. O Porto ganhando, aliás, inclusivamente a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Taça UEFA. E, portanto, acho que nós estamos num plano absolutamente privilegiado e esta exibição do Porto veio relembrar isso, que o futebol português é muito mais do que aquilo que às vezes se diz por cá, com muitos lives de ignorância, seja ela mais grossa ou mais delgada. Diogo, passamos para o teu protagonista, Sérgio Conceição. Olhar de Sérgio Conceição, sobretudo pelo que fez nesta eliminatória da Liga dos Campeões, pela preparação do jogo. Deu 10-0 ao Peru, com muito menos capacidade em termos individuais, mas em termos estratégicos muito mais forte. Fortíssimo no primeiro jogo e os últimos 10 minutos podiam ter deitado tudo a perder, e a verdade é que o Porto venceu por 2-1, totalmente justo. E ontem, mais uma demonstração de grande qualidade, sobretudo em termos estratégicos, porque claramente até aos minutos 60 o Porto foi muito mais forte. Depois a equipa sentiu a expulsão, encolheu-se, mas mesmo encolhendo-se teve a capacidade de sair a miúdo, criar perigo, marcar inclusivamente um gol, e portanto aqui mérito para a forma como Sérgio Conceição conseguiu colocar as pedras e fazer-se com que as pedras fossem de encontro ao que ele pretendia. E esse é muito mérito, para não também descurar o facto de Sérgio Conceição, em 3 anos, ter conseguido duas vezes os quartos de final da Liga dos Campeões, com equipas muito mais fracas do que outros treinadores tiveram no passado, e a verdade é que ele é um treinador que está talhado para atingir outros voos, para ir para outros países, e a Itália, com certeza, ontem ficou debaixo de olho, e para complementar aquilo que o João disse, é um treinador que já deu muito ao Porto em termos de milhões, se não estamos a contabilizar aqueles jogadores que saíram a custo zero para grandes clubes, porque se o Porto tivesse gerido da melhor forma os seus recursos, naturalmente o Sérgio Conceição ainda seria responsável por valorizar ainda mais e dar mais milhões ao Futebol Clube do Porto que aquilo que deu. Diogo, passamos para a glória, mas agora na pista coberta. 3 medalhas de ouro no atletismo. É o teu número desta semana. Nos europeus de pista coberta, acho que foi algo inédito. Pedro Pablo Pichardo, Patrícia Mamona, Oriol Dogmo. Efetivamente é um grande feito. 3 medalhas de ouro, 3 atletas que se estão a distinguir. Esperemos que continuem a crescer desta forma, de forma a que cheguem aos Mundiais, aos Jogos Olímpicos e que consigam trazer mais medalhas para Portugal, mas mais uma vez o desporto a trazer-nos alegrias no momento de pandemia. Temos que dar muito valor a este setor, temos que o valorizar muito e também temos que o ajudar quando é necessário ajudar. E esta aqui é uma ressalva para a forma como muitas das vezes tem desprezado e tem deixado o desporto de lado, que é um setor que efetivamente, na minha opinião, é o melhor embaixador português. Se nós conseguimos projetar muito o nosso turismo também, pela forma como os nossos esportistas nos representam no mundo inteiro. Leonardo, a tua protagonista desta semana, Patrícia Mamona. Eu pego, o Diogo falou na pandemia, a Patrícia revelou-nos que esteve um pouco de um mês antes de conseguir tornar-se campeã europeia de triplo salto, esteve infectada com Covid, agarrada durante uma semana à cama, como foram as palavras dela. Eu acho que a capacidade de superação de quem um mês depois de ter integrado as estatísticas dos infectados da Covid-19, estar a ganhar uma medalha de ouro para Portugal, tem mesmo que ser realçada. A Patrícia descreve-se a si própria como uma miúda pequenina, que quem a veja e nunca tenha estado perto dela, chega a pensar que ela será uma gigante, pela forma como é capaz de fazer o que faz, como é capaz de correr por aquela pista, iniciar os saltos e a seguir flutuar para a caixa de areia. Foi com muita emoção que ela teve esta grande vitória e é o segundo título europeu que consegue numa carreira que já vai razoavelmente longa. Ela tem 32 anos e só se espera que, tal como vários colegas de seleção numa equipa portuguesa que agora é muito virada para disciplinas técnicas em que antigamente Portugal não dava cartas no atletismo,
só se espera que possa também estar num dia grande e perfeito quando chegar a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Terminamos com o teu número, Leonardo, 4. 4, que é o número de golos que Sebastián Coates leva na Liga NOS. Tem a seguir mais 2 golos, mas na Liga NOS são 4. E apesar de já ter passado uma semana e sem estar a beliscar minimamente o grande feito que o Porto fez na Liga dos Campeões, não, é impossível também não recordar que o Sporting, numa exibição bastante fraca, esteve quase a perder 2 pontos em Alvalade, frente ao Santa Clara, que dariam muita mais emoção a esta Liga, visto que a seguir todos os adversários diretos cumpriram o objetivo de somar 3 pontos. E se não perdeu esses 2 pontos, se mantém 9 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Sporting de Braga, foi porque existe no plantel um defesa central que, curiosamente, o que não pode ser considerado totalmente um bom sinal, é a melhor opção para a camisola 9 que Ruben Amorim tem. Aquele cabeceamento que ele faz ao cruzamento muito violento de João Mário, talvez Paulinho, se não estivesse lesionado, fosse o outro jogador do plantel de Sporting que marcaria aquele golo. Como ele estava lesionado, estava lá Coates e o Sporting manteve o seu caminho para tentar conquistar o título que já escapa há tantos anos. Muito bem, Leonardo Ralhas, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.